Vão para suas classes, podem descer. Irmãos, enquanto as crianças descem, apenas para deixar documentado aí para aqueles que participam dos grupos de estudo, nós vamos começar agora no mês de julho um novo tema, que é Edificarei a minha igreja. Então, para aqueles que participam ou não participam dos grupos, tente se encaixar num grupo de estudo e vamos trabalhar esse tema. No primeiro semestre, nós trabalhamos tanto nos grupos, como aqui, nos estudos à noite, muitas coisas relacionadas à vida individual, ao caráter pessoal, né? À realidade de quem nós somos. E agora, no segundo semestre, nós vamos trabalhar muito a questão coletiva. Então, nós vamos sair do individual para o coletivo. Então, vamos trabalhar algumas questões relacionadas à vida da igreja, à comunhão e outras coisas da coletividade. Tá? Nós estamos indo agora entramos no mês de julho e inverno, férias. Vou pedir que você se comprometa ao máximo a estar aqui. É a quarta semana que nós estamos vendo uma frequência bem baixa, né, por conta das férias, gente viajando, gente doente. Mas se você não tiver nenhum tipo de problema, procure estar aqui com a gente, porque você consegue pegar a sequência daquilo que nós estamos propondo e apresentando. Hoje nós vamos então entrar na nova série de estudos, Resgatados. Então, discípulos em missão, né? Uma nova série de estudos. E, como eu disse para vocês, nós vamos tentar trabalhar as questões mais coletivas da existência do corpo de Cristo, mais relacionadas a essas questões de projetos em comum, né? Nos estudos de grupo, nós vamos fortalecer com outras abordagens e vamos reforçar aqui no domingo à noite. Então, escolhi um tema para começar, um texto muito conhecido de todos, né? Eu não quero romantizar o período da história da igreja inicial, né? Nós não vamos aqui dar à igreja primitiva, a igreja de Atos, né, uma visão de que era a igreja perfeita. Tá? Nunca pense que tudo que eu falar aqui a respeito da igreja primitiva tem a ver com comparações com o que nós somos hoje, da igreja que surgiu no primeiro século e segundo séculos. Todas as abordagens que nós vamos fazer, elas buscam descobrir os valores do reino inseridos naquela comunidade e que nós podemos transportar para cá sem violentar a nossa cultura, tá bom? Então, o texto que eu escolhi é de Atos, capítulo de número 2, e por isso nós decidimos fazer um exercício, né? Fizemos um exercício essa semana, aqueles que estão na minha lista de telefones. Se você não está recebendo, você me procura, eu cadastro no cadastro da igreja e mando para você os novos desafios das próximas semanas. Mas nós fizemos um desafio, para que as pessoas lessem o texto de Atos, capítulo número 2, e tentassem encontrar algumas palavras que não fossem palavras comuns, né? E eu digo, não necessariamente comuns no sentido depreciativo da palavra, mas a ideia é de que todas as palavras que nós encontramos no texto são palavras espetaculares. Todas as palavras revelam princípios maravilhosos, né? E dessa forma, nenhuma das palavras apresentadas são palavras erradas. Então, se você participou desta atividade, me enviou as palavras que eu pedi que você descobrisse, se você avaliou tudo isso e colocou alguma palavra ali para mim no WhatsApp, todas estão certas, num aspecto, né? Mas as palavras que eu vou trabalhar com vocês hoje, passo a passo, vão revelar um pouco daquilo que Deus me mostrou numa releitura do texto, né? Então, todas as palavras são certas em relação a princípios, valores, ações do reino de Deus. Mas algumas delas nós vamos trabalhar de maneira mais profunda. Então, esse é um texto que eu leio há anos,
mas que tomou uma outra dimensão diante dos meus olhos. Eu comecei a ler o texto e na primeira leitura é como se essas palavras saltassem em marca-texto nos meus olhos. Geralmente a gente usa esse texto de Atos capítulo 2 para extrair, por exemplo, os propósitos de existência da igreja, né? A igreja de Saddleback nos Estados Unidos, lá na Califórnia, igreja com propósito, buscou principal, mas não só, nesse texto, alguns princípios fundamentais da existência da igreja. Então, eu vou trabalhar hoje e na próxima semana, alguns valores do reino para a vida da igreja. Pastor Marcelo trabalha na sequência e nós vamos trabalhar o mês de julho inteiro esses temas relacionados a esse título. Então, nós vamos seguir um raciocínio simples, ok? Nós precisamos crer que Deus é o Deus eterno que criou o universo. Nós precisamos crer que ao homem foi dada a capacidade de se relacionar com o Criador. Nós precisamos relembrar que o homem decidiu romper esse relacionamento e se tornou escravo do pecado. Isso aqui é só um pano de fundo. Nós precisamos acreditar que Deus providenciou um meio de se reconciliar com o homem. Nós precisamos saber que Deus escolheu um povo, primeiramente o povo de Israel. Nós precisamos acreditar que esse povo permaneceu desobediente a Deus em muitas circunstâncias, mas Deus atuou na história por meio desse povo desobediente. E mais do que isso, Deus veio ao mundo por meio desse povo. Ele veio como Cristo, como Filho, e ele se apresentou para resgatar o homem dos seus pecados e dar uma nova história. Um novo povo então é formado com todos aqueles que são resgatados por Jesus. Gente de todas as tribos, povos e nações tornam-se então embaixadores dessa mensagem. E esses embaixadores são justamente a igreja de Jesus, o povo de Deus, que atua em missão de resgate. A igreja não salva, mas Deus salva por meio da pregação do evangelho. Esse povo então passa a viver como uma família, um corpo de discípulos resgatados. Então, diante dessa verdade, é que o povo de Atos passa a viver. Então, todo esse pano de fundo revela a mentalidade do povo de Atos. Então, quando você pensa comigo, quem já estudou história, tem uma disciplina que a gente trabalha que chama História das Mentalidades. Quando você tenta descobrir, através de um estudo historiográfico, né, como que era o pensamento daquele povo, como que eles se relacionavam com a sua cultura, com as suas projeções religiosas. Então, quando você consegue entender esse panorama, você consegue ver por que aquela igreja agia de determinadas formas. Isso não anula que foi uma igreja com muitos problemas. Então, você já deve ter aberto em Atos capítulo de número 2, pode passar, versos 42 a 47. A primeira palavra que você encontra ali é a palavra dedicação. Um bingo, né? Me enviou as palavras, né? Quem enviou aqui, por favor, levanta a mão por WhatsApp. Quem respondeu? Ok. Então, passo a passo, você vai descobrindo. Se você acertar as 4 primeiras palavras, uma caixinha de bombom já é sua, certo? E pelas minhas contas, tem somente uma pessoa que acertou as 4 palavras. Tá? E pelas minhas contas, só tem uma pessoa que acertou a 5ª palavra. Então, logo tem 2 caixas de bombom aqui. Seja você, né? Só que para que você não se sinta todo assim, feliz porque você acertou a primeira, eu diria para vocês que das 20 pessoas que mandaram, 16 acertaram a primeira palavra. Logo, se você já não acertou a primeira, você já caiu fora. Então, você não vai comer depois do jantar essa caixa de bombom, ok? Então, dedicação. O texto começa em algumas passagens, em algumas versões, dizendo perseveravam. Né? Então, a palavra perseverança ou a palavra dedicação foram as palavras utilizadas para demonstrar qual era a atitude primeira deste povo, um conceito colocado lá dentro do seu coração.
Lembre-se que eu apresentei para vocês a mentalidade do povo. Todo aquele panorama, aquele pano de fundo, estava na mente do povo, e por conta daquela consciência, eles então se dedicavam, eles perseveravam. Então, esta perseverança ou essa dedicação revela, veja só, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então, veja só, era a dedicação ou a perseverança era um princípio interno que gerava ações externas. Era uma decisão interior demonstrada em ações exteriores. Eles perseveravam, eles se dedicavam, eles tinham uma postura diferenciada. Queridos, uma das transformações que ocorre pela consciência de que nós somos resgatados é começarmos a nos dedicar e nos entregarmos a uma nova perspectiva. É muito comum que as pessoas de fora não entendam essa dedicação, pois o nosso coração, o novo coração, ele passa a pulsar numa direção nem sempre compreendida. Nós nos lançamos a um novo tipo de vida. Nós investimos nosso tempo, toda a nossa vida, recursos, talentos, aceitamos ser treinados para podermos servir a Deus melhor. Então, nós entramos numa nova realidade a partir da consciência de quem nós somos e de quem Deus é. Logo, é impossível não me dedicar. Então, quando nós não nos dedicamos, talvez ainda nós não sejamos maus, mas talvez nós não tenhamos entendido a profundidade desse amor de Deus por nós. Então, a perseverança ou dedicação demonstra uma atitude de consciência. E temos alguns problemas no meio da jornada que o apóstolo João narra em Apocalipse. Quando Deus fala à igreja de Éfeso e à igreja de Laodiceia, a Éfeso Deus fala que a igreja havia abandonado o seu primeiro amor. E o que é o primeiro amor, senão aquele amor contagioso, aquele amor dedicado, aquele amor perseverante, né? Esse primeiro amor é aquele amor que cheio de pureza, cheio sem muitas necessidades de comprovações. Eu simplesmente me lanço a este amor. E esse primeiro amor, ele acontece muitas vezes de ser abandonado por aqueles que compreendem parcialmente o próprio amor de Deus. E a igreja de Laodiceia, o apóstolo João escreve que eles viviam dentro de uma mornidão. Eles não eram frios e nem quentes. Talvez essa seja a grande sacada para entendermos a nossa vida. É mais fácil nós vivermos na mornidão do que abandonarmos o primeiro amor. Sabe por quê? Porque nós pisamos no Evangelho, nós entramos e nós cremos que Deus é o Criador. Nós cremos que Jesus, ele faz parte da nossa história. Mas parece que nós colocamos Deus na prateleira das venerações, na prateleira das admirações, na prateleira da cultura, e nós então celebramos a Deus semanalmente, mensalmente, temos um certo envolvimento, nós não rejeitamos Deus. Esse é um problema. A igreja de Laodiceia demonstra justamente um tipo de gente que não rejeita Deus, mas também não se entrega por completo. Então não há perseverança, não há dedicação, há uma mornidão. E olha o que diz lá 1 Coríntios 15, verso 58, pode passar, diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, e sempre abundantes, perseverantes, dedicados, sabendo vosso trabalho não é vão no Senhor. Então nós precisamos entender que para que a gente seja um discípulo perseverante e dedicado, nós precisamos que o pano de fundo da nossa história esteja muito bem definido, muito bem traçado.
Algumas pessoas disseram semana passada que o pastor estava bravo, né? Se o pastor estava bravo, né? Mas na verdade não é que eu estava bravo, é que, eu falei hoje de manhã para o pessoal, é que assuntos sérios precisam ser tratados com seriedade. Assuntos que demandam uma atenção especial, eles precisam ser tratados com uma atenção especial. Não é possível para o pastor, para um líder, para um professor, né, olhar para o seu povo, o povo que Deus lhe deu para cuidar, que o povo caminhando naquela mornidão, e a gente continuar falando manso, sabe? Não, deixa quieto, a gente já está caminho do céu, não vamos arrumar encrenca agora. Irmãos, o título é Resgatados, discípulos em missão. Em significa que nós não chegamos no final, e a missão só acaba no final. Então nós estamos no meio da corrida. Imagine que você está numa corrida de 400 metros, é uma volta no estádio olímpico, e você dispara na frente, você chega no meio da jornada daquela corrida, você olha para trás, as pessoas estão 20, 30 metros atrás de você. Você fala o seguinte: ok, então agora eu vou caminhar. E a hora que você está caminhando, você lembra da história da lebre e da tartaruga, que é necessário a gente permanecer até o fim. E nós estamos falando de salvação, estamos falando de comprometimento com Deus. O discípulo que se vê como resgatado tende a viver uma vida de gratidão eterna e dedicação sem medidas. Você, precisamos entender que o tempo passa, e muitas vezes é justamente a falta de ânimo, né? A falta de disposição, a consciência de que eu já fiz o suficiente, né? Então a gente passa a não perseverar e não nos dedicarmos, porque nós julgamos qual é o limite da dedicação. Isso é muito ruim. Nós precisamos permanecer firmes e constantes e abundantes. Precisamos ouvir a voz de Deus e pedir que Ele nos capacite, que Ele reinvente-nos, que Ele nos dê um novo ânimo, que Ele redobre a sua força para que nós possamos prosseguir na nossa jornada. Primeira palavra então, e perseveravam, e dedicavam-se. Segunda palavra, nós vamos eliminar mais uns 3 ou 4 daqueles que deram o seu nome. Todos estavam cheios de, pode passar, Anthony, temor. Esta foi a segunda palavra mais dita, mais escolhida. Alguns estão dizendo adeus à caixa de bombom, porque não cantaram o seu número no bingo, né? Então, temor foi muito dito, mas não foi escolhido por todos. Então, temor é uma palavra interessante da gente trabalhar. É um sentimento de profundo respeito e obediência, fruto também de uma consciência profunda. Nós poderíamos dizer que é um medo consciente, que gera então uma atitude de reverência e respeito. O temor, irmãos, é uma mudança que ocorre na vida do cristão, quando ele entende a real dimensão de quem ele é e quão grande é o nosso Deus. E quando nós notamos a grandeza de Deus, a força do seu poder e o quão ínfimos e insignificantes nós somos diante do universo, e como Ele nos ama apesar disso, então aflora o respeito, a reverência, aquela confiança que nós temos, mas aquela dificuldade ou aquele alto limite que nós impomos de não passarmos para determinadas ações. Como que se revela esse temor? Em ações, né? Então nós passamos eu vou usar exemplos muito claros, mas infelizmente são esses que mais saltam aos nossos olhos. Um exemplo disso: no passado, a gente se reunia para adorar ao Senhor, e eu vou usar um exemplo externo, mas isso não significa que é a prova do que há internamente, mas é só um exemplozinho. Quando a gente começava o culto com a música, com a oração, nós falamos semana passada sobre a diferença do avivamento
na Coreia do Sul, para os avivamentos da nossa cultura latina. A nossa cultura latina é cheia de barulho. Então a gente acha que o avivamento está no barulho, enquanto muito mais facilmente a vida contemplativa é experimentada por culturas orientais, em que a vida de contemplação ela é quase que algo intrínseco às religiões. Então, quando a gente adentra um culto e alguém está falando, orando, pregando, e a gente não está dando a mínima, a gente está demonstrando uma irreverência àqueles que estão falando, mas acima de tudo, ao próprio Deus. Isso não se revela simplesmente dentro da igreja. Você pode ver, por exemplo, isso numa sala de aula, numa reunião de trabalho, né? Então, essas ações externas mostram a reverência ou a irreverência diante de uma autoridade, quer seja ela humana, quer seja ela... Eu tenho aqui, Francisco, tem aqui, obrigado, viu? Tem uma meia dúzia aqui, eu esqueço de tomar. Então, o que a gente precisa na nossa cultura atual é voltar alguns passos para trás e relembrarmos que o temor é uma mudança que ocorre quando nós entendemos a real dimensão de quem nós somos e de quem Deus é. O problema, irmãos, é que nossas atitudes, muitas vezes, revelam uma visão de Deus distorcida. A igreja de Cristo Jesus tem que ser uma igreja que vive a partir de uma nova história, de uma nova visão, de uma percepção de Deus, que não seja uma percepção de um Deus que é avô, bonzinho, o tio da cantina, como chama lá, orientador pedagógico. Às vezes a gente respeita mais alguém que seja diretor, alguém que seja, do que o próprio Deus. Nós precisamos voltar a ter um real temor, fruto de uma visão clara que nós temos de Deus, que só é possível, irmãos, pelo real conhecimento e pela experiência e pela intimidade com aquele que é a razão da nossa existência. Filipenses 2, pode passar, diz assim, ó: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Então veja só, a ideia é que nós não precisemos de uma figura de Deus visível para nós então reverenciarmos, para nós temermos, para nós obedecermos ao nosso Deus. Então é como se existisse aqui a consciência, uma placa, santuário. Se a gente colocar uma placa ali, santuário, a gente colocar uma linha de fundo, bem assim, né? E um altar. Parece que as pessoas elas entram e falam assim, não, Deus está aqui. Então parece que as pessoas precisam dessa visão de Deus materializada. Mas nós cantamos que Deus está aqui, porque nós cremos que Ele, na verdade, Ele não está. Todos os lugares estão em Sua presença. Então, a partir de que nós tomamos essa consciência, nós não precisamos que vermos a Deus para então reverenciarmos. Nós precisamos dessa mudança. Você já conheceu uma pessoa com quem você não se dava, e depois você disse, ó, ganhou meu respeito, esse cara é zica, né? Imagine como desconhecemos, irmãos. Você já disse isso, né? Pô, esse cara aí, ó, meu respeito. Já disse isso para alguém? Já pensou? Então, irmãos, nada do que qualquer homem ou mulher fizerem nesta vida se compara infimamente ao que Deus fez por nós. Então, se nós tomamos consciência e Deus mora no nosso coração, nós nos prostramos diante dele. Eu não vou passar ainda a terceira palavra, mas eu tenho uma notícia muito triste para você. Muito triste. Das 13 pessoas que escolheram a palavra temor, somente 3 vão para o terceiro estágio.
E eu achei impressionante que eu achei que essa seria a mais fácil. E por incrível que pareça, foi a menos, não a menos, mas as duas últimas só tiveram 3 pessoas. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Vai cantar seu número aqui ou não? Vai ou não vai? Pode passar, Anthony. Alegria! Mais 10 pessoas tristes porque a caixa de bombom não vai para sua casa. Olha o que diz o texto. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio, verso 46, do templo, partiam o pão de casa em casa juntos e participavam das refeições com alegria. Alegria, irmãos. Apesar da notícia ser triste, você é chamado para uma vida de alegria. Não sei se você já teve a oportunidade de fazer uma viagem ou ir a um lugar que você não acreditava ser possível estar. Praias maravilhosas, montanhas, avenidas com coqueiros à beira-mar, o campo, a Chapada Diamantina, nas belas arquiteturas históricas da Europa, Central Park em Nova York. Não fui, então, mas imagino que você sonhe com isso. Ou simplesmente num belo sítio da família, num campo gramado no interior de São Paulo, algum lugar que te encha de paz. Alegria que nós estamos falando, nós estudamos ontem aqui com jovens sobre felicidade, mas não é a alegria da circunstância, é a alegria da consciência, é a alegria da certeza de que quem nos ama é o Criador. A alegria é fruto, irmãos, dessa consciência de que nós podemos ter uma experiência fantástica com o nosso Criador. É fruto da certeza de que mesmo que as circunstâncias sejam tristes, eu não preciso me afundar na tristeza, eu não preciso me afundar na falta de perspectiva. Eu preciso entender que é exatamente aquilo que a Viviane sentiu no dia do casamento dela. Gente, a hora que ela subiu no altar, ela estava transbordando de alegria, porque ela sabia que ela havia encontrado o homem da vida dela. É ou não é? Obrigado, Marlene, obrigado, Gisélia. Vocês imaginam? Eu senti isso, exatamente, é a mesma coisa. Então pense comigo, a alegria que quando nós encontramos e olhamos assim, quê? Gente, eu vi uma coisa, uma entrevista essa semana de um jogador brasileiro de basquete, Augusto Lima. Ele joga no Real Madrid, mas ele está sendo sondado para jogar no Indiana Pacers na NBA. E ele disse que o dia mais feliz da vida dele foi porque ele chegou lá nos testes do Indiana Pacers e passou o Larry Bird, um dos maiores jogadores de todos os tempos, e disse para ele, hi. Larry Bird me disse hi. Oi. Gente, o cara está feliz da vida. Vocês imaginam que o Criador do universo veio aqui para morrer por mim e por você, e a gente não encontra alegria ainda? É essa alegria que o Senhor está falando. É essa disposição de coração de saber que é o seguinte, eu persevero, eu tenho temor, mas eu tenho alegria não pelas circunstâncias. Irmãos, porque se você olhar as circunstâncias, teologicamente, filosoficamente, sociologicamente, antropologicamente, não importa. Os dias são maus. O mundo é mau. A gente sente dor o tempo todo, a gente perde pessoas queridas o tempo todo, a gente fica desempregado, a gente perde dinheiro, a gente não tem amigos, a gente vive na solidão. A vida é uma desgraça. Certo ou não é? Gente, só que Deus toma toda essa desgraça e diz o seguinte, tudo isso aqui é esterco. Porque se você olhar para mim, eu te dou uma esperança. E a consciência dessa vida com Deus nos dá uma alegria além das circunstâncias. Brincadeiras à parte, o texto fala do partir do pão. Algo muito simples. Eu me lembro de um dia, eu vou citar esse exemplo, mas poderia ser inúmeros. Às vezes a gente está muito preocupado em fazer banquetes.
Mas eu me lembro uma vez que a Viviane foi tomar um café com algumas pessoas, e ela chegou em casa feliz, e ela falou o seguinte: sabe o que nós comemos? Café, pão e manteiga. Sabe por que o café, o pão e a manteiga, eles têm um significado mais gostoso? Porque quando nós partimos esse café, pão com manteiga com pessoas queridas. A ideia do come panis, do companheiro do latim, tem justamente essa ideia do partir o pão de uma maneira que ele toma muito mais significado na presença de pessoas queridas. Eu não sei você, mas na minha casa é sagrado. Toda manhã, pão, café e manteiga. É isso que tem. Manteiga, viu? Manteiga mesmo, original, não falsificada. Se é para morrer de colesterol, que seja com manteiga, né? Então, que seja com aquela deliciosa, né? Que a gente não tira, não é nem com a ponta da faca, que nem diz os nutricionistas. É ponta de faca. Não, é corta mesmo assim, né? Corta um tolete, né? Que nem você corta o queijo, você põe a manteiga no meio do pão ali, ó. Tem coisa mais gostosa? Pensa comigo. Esse partir do pão com alegria é consciência de que Deus nos dá uma nova família, Deus constrói uma nova história, Deus nos dá uma alegria permanente nele, não nas circunstâncias, porque as circunstâncias, mas com Deus nós temos esperança. Então Filipenses diz assim, pode passar? Alegrai-vos ou alegrem-se sempre no Senhor, ou alegrem-se, depende da versão. Neemias 8:10, naquele momento em que a leitura do livro da lei é feita, o povo está ali, depois de um cativeiro imenso, eles estão chorando pela consciência do seu, estão chorando pela também a certeza de que Deus os amava, e aí a orientação, tanto de Neemias e de Esdras, era o seguinte: vão, comam carnes gordas, por isso que eu como picanha. Então ele diz, comam carnes gordas, alegrem-se, porque a alegria do Senhor, então é exatamente isso, é a alegria do Senhor, no Senhor, não é a alegria da circunstância. A circunstância, não dá. Cada dia que eu faço a visita na casa de alguém, ou converso com as pessoas, irmãos, as pessoas estão sofrendo. As pessoas estão sofrendo o tempo todo. A gente está falando de alegria no Senhor. Quando nós estamos em família, junto com amigos que nós experimentamos, nós temos momentos de alegria. Algo espetacular. E não há nada melhor do que desfrutar uma boa companhia na presença de uma boa comida, na presença de uma boa companhia. Imaginem podermos ser preenchidos com a consciência de que nós somos parte de algo maior, grandioso, silencioso, mas real. O reino está sendo implantado. O reino de Deus cresce em lugares, muitas vezes inóspitos, em lugares onde você imagina que dali não sai coisa boa nenhuma. Mas lembrem-se que o Evangelho nasceu assim, em Belém, na Belém Efrata, insignificante aos olhos dos homens, mas que tomou um grande significado, porque o seu nome era Casa de Pão. Dali, o que pode sair de Belém? Bethlehem, o pão que dá vida, veio da simples e singela Belém. E é isso, e é essa alegria que o Senhor propõe para nós, encontrarmos esperança no meio do caos. Aos que tiveram uma boa família, por exemplo, vocês têm as duas agora. Vocês têm a sua família boa e você tem a comunidade. Aqueles que não tiveram uma boa família, vocês reencontram a esperança no seio da comunidade. E vocês encontram a possibilidade de serem revestidos de uma nova história, de um novo sobrenome, para a honra do nosso Deus. Então nós vimos, primeira palavra, perseverança ou dedicação. Se você acertou, 1 ponto. Segunda palavra, temor. Se você acertou, 2 pontos. Mas só 3 pessoas passaram para o terceiro estágio, que foi a palavra alegria. A quarta palavra já vai ganhar o presente, porque só uma pessoa acertou as 4 na sequência. Eu acho que ela já notou, né? Eles louvavam a Deus,
comiam as suas refeições com alegria pode passar? Sinceridade, singeleza, simplicidade. Qualquer uma das versões está certa. Alguém acertou todas as palavras até agora? Vem cá, Wellison. Vem cá que você vai ganhar seu presente. As 4 palavras estavam no texto. Então, valeu, você entendeu a minha mente, você leu a minha mente. Deus abençoe, viu? Vai, leva para a Stephanie. Mas depois tem essa aqui outra que só uma pessoa acertou a última, tá? Pessoal, sinceridade, singeleza, simplicidade, apenas 3 pessoas citaram. Apenas 3 pessoas citaram. As palavras sinceridade, singeleza, simplicidade ou até mesmo humildade são alguns dos sinônimos utilizados nas diferentes traduções da Bíblia, mas elas carregam em si a mesma essência de algo puro, transparente, de boas intenções. Gente, eu não sei se você conhece, mas é muito gostoso quando você conhece uma pessoa e essa pessoa ela não demonstra arrogância, ela não demonstra competição, e ela demonstra que ela está ali simplesmente porque ela tem consciência de que aqui é um bom lugar, aquilo é uma coisa boa a se fazer. Então você não precisa ficar se medindo diante de uma pessoa simples. Você não precisa ficar competindo com pessoas simples e singelas, com pessoas humildes. A ideia, irmãos, a palavra retrata a vida de pessoas que viviam um evangelho sem máscaras, sem falsidade, sem necessidade de construir um personagem. A singeleza era a representação de um coração aberto para a nova vida. Eles estavam ali, sentados na mesa, partindo pão com alegria, com simplicidade, sendo quem eles eram. Você já foi em algum jantar, né? Algum evento que você precisa viver um personagem? A gente cansa muito. Mas na família de Deus, nós temos que viver na singeleza e na simplicidade. Aquela simplicidade, fruto da consciência de que Deus é um Deus que nos ama do jeito que nós somos. Mas sabe o que acontece? Deus aceita, o homem não. O homem não aceita. Porque assim, você aceita na sua igreja alguém que fume? Não, só batizo depois que a pessoa parar de fumar. Ok. Mas ele faz parte do corpo de Cristo, do reino de Deus? Não, ele vai para o céu, mas na minha igreja ele não entra. Devia ser diferente. A gente aceita e Deus faz a seleção. Mas a gente quer fazer a seleção no lugar de Deus. E a gente prefere uma pessoa que minta para nós, que diga, não, eu não fumo, eu não bebo, eu não faço isso, do que você saber que a pessoa faz e você orientar a ela não fazer. Veja só, a gente prefere a falsidade. Mas na família de Deus nós temos a possibilidade de viver como nós somos. Eu posso comer com a boca aberta? Posso. Porque isso não muda o meu caráter. Eu posso contar piada, dar risada, falar que eu gosto de futebol, falar o estilo de música que eu gosto. Eu posso viver na simplicidade, porque eu entendi que todas essas coisas são secundárias. Quem eu amo mesmo é o Senhor. Quem realmente eu vivo na dependência é o Senhor. E a partir disso, eu posso viver sem máscaras. Irmãos, onde a luz de Cristo adentra, não há razão para ficarmos vivendo na mentira. Você já pegou seu filho no flagra fazendo alguma coisa? Você já viu aquela menininha que tem um rosto cheio de batom? Né? Você pegou meu batom? Você passou meu batom? Não. Não, mas você está tudo suja, mas é de comer, é de passar, e ela brinca, é muito engraçadinho o vídeo, e é muito legal, você encontra vários vídeos na internet de crianças que comeram até o que tinha dentro da fralda, né? Então está todo sujo aqui assim, né? Você chega ali, quando você pega a criança no flagra, você fala o quê? Que sujeira é essa? Não fui eu, papai. Não é? Parece que a gente vive assim com Deus. Irmãos, onde a luz de Cristo adentra, Ele restaura e Ele sabe quem nós somos, os nossos pecados, os nossos erros. E a gente precisa viver na simplicidade. 1 Timóteo 1,5, pode passar? Diz assim, ó,
O objetivo desta instrução que Paulo está dando a Timóteo é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Irmãos, a coisa mais gostosa que tem é eu poder ser quem eu sou aqui com vocês. Porque se eu precisar criar um personagem para que você me aceite, eu já estou criando uma máscara. Eu me lembro que algumas 3 semanas eu dei o exemplo que eu estava em casa dançando e tal, né? Aí o Ellison me mandou um vídeo e falou assim, olha, quando você falou que estava dançando em casa, eu imaginei você assim, um vídeo ridículo. Não danço daquele jeito. Por favor. Então, eu acho que assim, a gente precisa viver na sinceridade de quem nós somos. Ah, pastor, mas eu não concordo que crente faça determinadas coisas. Irmãos, a gente não está aqui para necessariamente concordar. Vamos na palavra. Vamos viver uma vida simples, menos carregada, sem a pressão. Se a pessoa está andando errado, a gente exorta, a gente corrige. Mas parece que a gente está querendo moldar as pessoas ao nosso jeito de enxergar Deus e não ao jeito que Deus enxerga as pessoas. Então, a sinceridade é um princípio que nós precisamos recuperar. Eu não sei se você está, mas eu estou cansado de ter que construir personagens. Eu sei que nem todo mundo concorda, mas eu também estou cansado de gente que se olha demais no espelho. Eu estou cansado de gente que fica admirando, como Narciso, o seu próprio reflexo. Eu acredito piamente que a palavra de Deus nos chama para viver na coletividade, onde o sentido para a nossa história, ele está quando nós estamos em prol do outro. Em Cristo, toda necessidade de aceitação se dissolve. Eu não estou dizendo que a gente consegue isso de um dia para a noite, mas quando Cristo nos basta, eu não preciso nem de mim mesmo. Cristo me satisfaz. Ele é a resposta para as nossas carências. Nele eu consigo viver na singeleza e na simplicidade. Nós não precisamos mais da aprovação. Somos apenas nós, com os nossos defeitos e virtudes, percorrendo o caminho do crescimento, que vai ser cheio de lutas, de alegrias, mas onde Ele nos satisfaz. Esse é o princípio que eu extraio ali da igreja primitiva. Pessoas que estavam vivendo na simplicidade. A última palavra, não passa ainda, a última palavra, não era uma palavra que estava no texto. Segundo o áudio que eu mandei para vocês, era uma palavra que ela precisava ser compreendida a partir da leitura dos versos 45 e 46. E não era fácil, mas por dedução, talvez alguém acertasse, e uma pessoa acertou. Eu queria ler com vocês os versos 45 e 46. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão de casa em casa e tudo mais. Uma pessoa que vende as suas propriedades, que compartilha o que tem, que diariamente se reúne com seus irmãos, compreendeu um princípio que a Bíblia trata de 2 formas, 2 palavras com o mesmo sentido, ou 2 expressões com o mesmo sentido. Alguém chuta? Unidade, partilha, altruísmo, vamos por esse caminho. Oi? Desprendimento, abnegação, estamos caminhando para o caminho. Vamos lá. Desapego, OLX. Entrega. Negar. Alguém sabe o que escreveu negar a si mesmo aqui? Renúncia. Tem dúvida? Ganhou a sobremesa de hoje, hein? Parabéns, viu? Gente, muitas vezes a gente esquece que o princípio por trás
quando eu compartilho o que eu tenho, porque quando a gente dá o que sobra, e aí, por favor, gente, tudo é caridade, tudo é aceito. Então imagine o seguinte, qual é a diferença? Quando eu dou uma coisa que não me falta, eu estou simplesmente dando alguma coisa que não me falta. Mas quando eu dou uma coisa que talvez me falte, mas eu decido repartir, eu estou abrindo mão, renunciando o meu direito à minha propriedade para que outras pessoas também alcançam e tenham o mesmo direito. Então imagine, a gente ouviu um exemplo aqui ontem nos jovens, é o seguinte, então se a gente tinha pouco, esse pouco ele era partilhado, né? Mas a partilha é a ação secundária da consciência de que a renúncia foi exatamente aquilo que Jesus fez. Jesus, ele renunciou, ele negou a si mesmo a divindade para viver a vida que nós vivemos, para que nós tenhamos vida. Veja só, ele partilha a sua eternidade a partir do princípio da renúncia. Ele nega a si mesmo. E então ele diz para nós que nós devemos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguirmos. Quando Jesus disse que nós devemos negar, ele está nos dizendo que sem renúncia não há caminhada. Porque quando existe um caminho, e eu sigo por este caminho, eu renuncio a todos os demais, inclusive a mim mesmo. Essa história de que, eu vou para o Tibete fazer uma viagem para dentro de mim. Você vai encontrar só porcaria, filho. Não viaja para dentro de você, não. Né? Viaja para dentro do Criador, né? Viaja para o caminho do Criador. Né? Não adianta você viajar para todos os caminhos, a Bíblia diz isso, negue a si mesmo. Uma viagem interior é só para encontrar que nós precisamos de algo que nos preencha. Essa viagem interior é fundamental, para a gente encontrar que nós, conosco mesmo, nós não podemos encontrar nada que nos dê esperança eterna. Para vivermos uma vida cristã autêntica, como discípulos resgatados, nós precisamos entender o preço da renúncia. Renunciar é colocar em segundo plano todas as demais possibilidades e vontades, exceto a vontade de Deus. Irmãos, o caminho dos discípulos resgatados é o caminho da renúncia. Não é só na salvação, mas é o tempo todo. É colocar a vontade de Deus como prioridade em nossas vidas. Por isso, irmãos, eu acredito em pessoas que passam por dificuldades sérias durante um período, buscam restaurar-se, mas não acredito em pessoas que vivem como se Deus não se importasse com suas escolhas. Gente que não aprende a renunciar, a priorizar a vida com Deus e o serviço ao próximo, é gente que não entendeu o discipulado para o qual nós fomos chamados. Tem gente que nunca carregou a sua cruz e se acha cristão. Tem gente que nunca renunciou à sua vontade, os seus dias. Irmãos, para a gente estar aqui 1, 2, 3 vezes por semana se capacitando, para a gente estar lá fora dando o nosso testemunho, abrir mão do nosso orgulho, nós temos que renunciar. A vida de renúncia é diária, é constante. Então, quando nós falamos de 5 princípios, 5 palavras, é que são coisas que formaram a igreja primitiva. Eram pessoas que abriram mão de coisas grandiosas aos olhos delas, porque elas entenderam que Deus era muito mais grandioso e que o caminho que Ele propunha era muito mais grandioso. Eu não estou falando que as pessoas não pecam. Eu estou dizendo que a pessoa que peca, se arrepende e levanta. Jesus disse o seguinte: prostitutas, meretrizes, cobradores de impostos vos precederão no reino de Deus. Porque eles viveram uma vida errada, mas quando se depararam com o Evangelho, a vida foi restaurada. Agora o que acontece é que a gente não pode carregar o título de cristão se a gente não aprender a renunciar o nosso tempo, os nossos recursos, tudo que temos, tudo que somos, para que Deus cresça em nós. Lucas 14:33, então, pode passar, renúncia. Pode deixar aqui. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo, disse Jesus em Lucas 14. Quem não renunciar, e renunciar não é jogar fora, renunciar é colocar no devido lugar, de segundo para baixo nas prioridades.
Deus tem que ser a minha prioridade. É colocar em segundo plano todos os dias os nossos sonhos, para tomarmos a nossa cruz e pedirmos que o Senhor não abençoe os nossos sonhos, mas confirme no nosso coração se esses caminhos são os melhores caminhos que nós devemos percorrer. É perguntar a si mesmo o tempo todo, como posso honrar a Deus com a minha vida? Não é negligenciar a própria vida e a sua família, é colocar em primeiro lugar aquilo que tem que estar em primeiro lugar. Eu queria fazer só algumas considerações finais, uma confrontação final. Como discípulos resgatados, irmãos, nós não temos tempo a perder. Nós precisamos hoje, não amanhã, nem depois de amanhã, tomar uma decisão sincera, real, que envolva essa transformação profunda nos nossos corações. De trás para frente, nós vamos ler esse texto, pode passar. Que sejamos discípulos verdadeiros, que vivam uma vida de renúncia, de tudo o que temos e somos, simplesmente para seguirmos a Jesus, com sinceridade, sem máscaras, repletos de alegria, pela consciência de que fomos resgatados pelo Criador de todas as coisas. Por isso, aprendemos a viver em temor, em santa reverência, com dedicação, perseverando pelo tempo de nossas vidas, até o fim de nossos dias, certos de que o Senhor nos aguarda para sermos participantes de sua eternidade, onde teremos plenitude de vida. Esse é o resumo daquilo que a igreja primitiva tinha na sua mente. Eles viviam a partir de um novo paradigma, que não era um paradigma passageiro, era uma realidade eterna. Era uma nova vida, uma nova perspectiva. E a gente... Eu lembro de um texto, se eu não me engano, do pastor Ricardo Bondinho, não me lembro se foi dele, mas o texto era: estou cansado. Estou cansado disso, estou cansado daquilo, estou cansado disso, estou cansado de gente que está cansada de igreja. Porque, irmãos, Deus não tem culpa disso. Nós somos chamados para, em Cristo, viver como igreja. E Tito disse, último slide, Tito 2, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. É para isso que nós fomos chamados, para viver na bendita esperança de que um dia a eternidade nos será compartilhada. Deus será glorificado eternamente. E Ele, sendo Deus, compartilhou com seres ínfimos, como eu e com você, esta grande bênção, para que nós vivamos hoje de maneira sensata, justa e piedosa, glorificando em todo o tempo. Vamos orar?